Então vamos falar de um tema interessante, gente. Vou começar a falar agora da decisão envolvendo, como eu disse, a galera do Insta, tá? Na última edição, página 745. Mas a grande questão que a gente tem que discutir agora é se o controle político previsto no artigo 51, ele pode ser estendido também para os demais chefes do Poder Executivo. Eu explico. O artigo 51, inciso 1 da Constituição, diz ser atribuição do parlamento, no caso da Câmara dos Deputados, autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República. A grande questão que se coloca é se esta disposição prevista no artigo 51, ela pode ser copiada no plano estadual, seja no sentido de uma norma de reprodução obrigatória ou de uma norma de mera imitação, como diria o professor Raul Machado Horta, que a gente até desenvolveu esse tema na última edição do livro, na parte de controle. E aí, meus amigos, a questão é bastante interessante porque ela havia um entendimento do Supremo e esse entendimento foi revisto no julgamento da ADI 5540. Isso foi revisto no julgamento da ADI 5540. Esse entendimento novo foi firmado no dia 3 de maio de 2017. Vamos anotar de novo, é a ADI 5540. A galera vai, isso, obrigado Renatinha por ter anotado aí o número da nossa ADI. Então esse entendimento foi fixado na ADI 5540 e se trata de uma inegável viragem jurisprudencial. O Vinícius está aqui no nosso Periscope chamando de uma mutação constitucional. Eu coloco também como mutação e diria que é uma inegável viragem jurisprudencial. E por que isso? Porque havia um entendimento do Supremo no sentido de que era sim constitucional a possibilidade deste controle político preventivo para os demais chefes do Poder Executivo. E o leading case que sinalizava esse entendimento, que hoje está ultrapassado, era o habeas corpus 41.296, HC 41.296. Esse orientava todo o entendimento da Corte no sentido de ser sim possível o controle político para a ação penal contra o governador de estado ou os demais chefes do Poder Executivo. Esse era o entendimento do Supremo. O que aconteceu foi que o Supremo começou a rever o entendimento, o Supremo começou a sinalizar que não era adequado esse entendimento. Eu cito no livro aqui algumas manifestações do ministro Fux e do ministro Barroso no sentido de dizer que havia um constrangimento em manter aquele entendimento e que seria o caso, sim, de haver uma revisão. Porque o que acontecia muitas vezes é que este controle político ele acabava se confundindo com uma inegável e uma real blindagem para não processar os chefes de executivo. Vocês imaginem um governador de estado que tinha um apoio do parlamento. Na prática, meus amigos, o que acontecia era que este governador, com o apoio do parlamento, o parlamento nunca autorizava. Então, portanto, uma ação penal contra o governador não andava. Havia uma constatação no voto do ministro Barroso, bastante interessante, à época desta viragem, que de 52 pedidos, vejam que coisa, gente, de 52 pedidos de autorização para que o STJ pudesse abrir uma ação penal contra governador, de 52 pedidos, 36 não tiveram resposta, simplesmente o parlamento ignorou,
15 foram negados e apenas um foi autorizado. Então esta inaceitável realidade fática, ela, sem dúvida, ela fez com que houvesse esta mutação constitucional. Eu coloquei aqui no livro, interessante, quem está com a última edição acompanha isso, eu coloco que eles tiveram que fazer uma revisão desta tensão entre a autonomia federativa de um lado e o princípio republicano do outro. Aliás, princípio sensível previsto no 37, inciso 7. Esta tensão, a autonomia federativa para criar o controle político e o princípio republicano no sentido de responsabilização política dos governantes. E aí houve o que os amigos já estão sinalizando e dizendo aí de viragem jurisprudencial. Muito bem, qual é o novo entendimento então para aquele que presta concurso e adota na prova e que, aliás, era o entendimento que eu, Pedro, já nas edições anteriores, eu sustentava e criticava o entendimento superado. Eu não via como se pensar aquilo. Deixa eu até então colocar, porque primeiro ponto, quando uma eventual Constituição Estadual criava o requisito de controle político para uma ação penal contra um governador, para que a Assembleia Legislativa autorizasse, eu já discutia sobre o seguinte aspecto. Primeiro ponto, a competência para julgar governador é prevista na Constituição no artigo 105. O 105, inciso 1, define a competência para julgar governador. E a Constituição Federal não estabelece nenhum requisito político de controle prévio ou preventivo. Então vocês imaginem, se a Constituição Federal define a competência do STJ, como disse a Renatinha aqui no Periscope, e não cria este requisito de controle político, não é possível jamais que uma Constituição estadual ela crie um controle político. Isto viola frontalmente a competência do STJ, que não tem no artigo 105 esta previsão, meus amigos. Então, eu já começava dizendo esta crítica. E mais, a definição de procedimento de crime de responsabilidade, é um outro ponto importante, ela está, de acordo com o entendimento do Supremo, e muito bem definido, ela depende de lei federal. Eu vou repetir, definição de procedimento de crime de impeachment, de procedimento, de procedibilidade, de processo, impeachment de governador de estado, isso depende de lei federal. Eu vou aqui e cito no livro, para quem está com a última edição, a página 746, a súmula vinculante número 46. Anotem, por favor, súmula vinculante número 46. E diz esta súmula vinculante número 46 que a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União. Então veja, já sobre os dois elementos, os dois argumentos. De um lado, crime comum. Não era possível a suposta autonomia federativa permitir que o Estado criasse um controle preventivo político, porque o 105 não admite. Crime de responsabilidade. O entendimento é que a definição do procedimento do crime de responsabilidade, súmula vinculante 46, depende de lei federal. Portanto, a legislação estadual não poderia criar o requisito de procedibilidade. Então, sob os dois aspectos, eu não tinha como sustentar aquele entendimento retrógrado. Eu não vou dar mais elementos, mas é um entendimento extremamente complicado do Supremo, que vigorou durante anos para se aceitar, sob o pretexto de autonomia federativa, a possibilidade de se enfiar a goela abaixo, um controle preventivo que na prática significava, acima de tudo, uma blindagem para os chefes do Poder Executivo que tinham controle, que estavam conectados com o parlamento. Então, esse entendimento foi superado e muito bem. O novo entendimento está fixado na ADI 5540, esse é o novo entendimento, ADI 5540, foi julgada no dia 3 de maio de 2017. Então esse ano já está na nova edição do livro, claro que já está porque foi fechado em julho, aí eu coloquei isso aí, esse tema muito interessante. E
Então, a DI 5540. E o novo entendimento, anotem que interessante, o novo entendimento colocado pelo Supremo é que a regra, olha isso, olha o que eu vou dizer agora, a regra do artigo 51, inciso 1, 51.1, que estabelece o controle preventivo pela Câmara, ela não pode ser reproduzida no plano estadual. Esta norma do 51.1 não é uma norma de reprodução obrigatória ou compulsória da CF na CE. Aliás, como disse o Supremo, esta norma é uma norma de reprodução proibida da CF na CE. Eu vou repetir, meus amigos, olha que interessante. O 51, inciso 1, não sei se vocês já estão usando essa disposição, essa expressão, é uma norma de reprodução proibida da CF na CE. Norma de reprodução proibida da CF na CE. Trata-se aqui de uma prerrogativa, o 51, inciso 1, exclusiva do presidente da República enquanto chefe de Estado. Olha isso, trata-se de uma prerrogativa exclusiva do presidente da República enquanto chefe de Estado. Portanto, os demais chefes do Poder Executivo não podem ter esta prerrogativa que é exclusiva do presidente da República. Renatinha no Periscope anotando e facilitando o acompanhamento. Beleza, meus amigos? Então, olha que coisa interessante esta previsão. E com isso, eu vou ler para vocês o que está aqui na página 746, o novo entendimento do Supremo, que diz o seguinte, estou lendo o novo entendimento. É inconstitucional norma da Constituição Estadual que condicione a instauração de ação penal contra o governador de Estado à autorização prévia da Assembleia Legislativa ou que preveja a suspensão automática do governador de suas funções pela mera aceitação de denúncia ou queixa-crime. Assim, é vedado às unidades federativas instituírem normas que condicionem a instauração da ação penal contra o governador por crime comum à prévia autorização da Casa Legislativa, cabendo ao STJ dispor fundamentadamente sobre a aplicação de medidas cautelares penais, inclusive sobre o afastamento do cargo. Então, dois pontos importantes. Primeiro ponto, não pode a legislação estadual estabelecer a necessidade de prévia autorização política da Casa para processar o governador de Estado, seja por crime comum, como foi o precedente, como pelo crime de responsabilidade, porque não tem lei federal dizendo isso. E, no caso do crime comum, quando o STJ recebe a denúncia ou a queixa-crime, o afastamento do governador não é automático. Não é automático. Isso depende de decisão fundamentada, motivada por parte do Judiciário, o STJ, que poderá aplicar medidas cautelares penais na situação concreta. Ou seja, o 51, inciso 1, não pode ser copiado, está proibido de ser copiado, e o 86, parágrafo 1º da Constituição, inciso 1, que diz que o presidente da República ficará suspenso de suas funções nas infrações penais comuns quando for recebida a denúncia ou a queixa-crime no Supremo. Esta norma não é automática no caso do STJ. O STJ vai avaliar se é o caso ou não de afastar o governador de suas funções. Deu para entender? Deu para entender? Eu comunico aos amigos que estão ao vivo me acompanhando na madrugada desta sexta-feira, porque guerreiro concurseiro é isso. A galera não dorme, a galera está aí lutando e eu estou junto com vocês na busca desse sonho. Eu coloco na página 747 da última edição do livro que existe uma PEC, uma proposta de emenda número 6 de 2010, uma PEC que prescreve que a instauração do processo criminal contra o governador de Estado ou do DF independe de autorização legislativa. Portanto, a decisão judicial
poderá ser corroborada por uma eventual emenda à Constituição. Existe uma perspectiva lançada por parte dos ministros do Supremo no sentido de que seria editada uma súmula vinculante em relação a esta matéria. Então, acompanhe, muito provavelmente haverá uma súmula vinculante tratando sobre esse assunto, que agora está definido na ADI 5540 e que depois do julgamento de maio, em agosto de 2017, o Supremo reafirmou isto tudo que a gente acaba de dizer agora. Então esse é o entendimento final do Supremo, é inegável viragem jurisprudencial e, portanto, acompanhe o novo entendimento da Corte. Eu gostei, eu já criticava no livro o entendimento superado e por isso estou muito feliz que o Supremo mudou, né, aquilo que, no fundo, caracterizava uma blindagem contra os demais chefes do Poder Executivo. Beleza, meus amigos? Eu vou falar com os meus amigos do Periscope, né? Estamos terminando a live, e aí eu vou voltar por Instagram, porque no Instagram parece que tem uma ferramenta nova, eu quero testar. Amigos do Periscope, queria agradecer, tudo certo aí. A transmissão foi boa, porque a minha internet, eu tenho sempre dito, coloquei a internet da NET à máxima, mas às vezes eu preciso ver se eu coloco a tal da fibra, né? Vamos ver se... Mas foi boa a transmissão, Priscila, foi boa? Tá tudo certo aí? Excelente, não falhou? Então eu fico feliz, porque me deixa nervoso esse negócio, essa história da internet. Então, Periscope, eu vou desligar aqui, eu vou agradecer. A gente tem uma família de 112 mil pessoas no Periscope. Muito obrigado por tudo que vocês fazem. A gente estamos juntos nisso tudo aqui. Tá bom? E então, nota 1000 a comunicação, isso me deixa feliz. Vou desligar aqui, 00:35, eu ainda vou trabalhar mais umas 2 horinhas aqui na madrugada, porque aqui a gente não para, e sei que tem muita gente junto aí, aí em busca dos sonhos. Então, eu vou desligar Periscope, vou voltar para o Instagram, que eu quero testar a ferramenta da gente abrir junto aqui. Periscope, valeu, estamos juntos. A Jana Brasil disse que ontem recebi seu livro, está amando. Ô Jana, abre na página, ó. Jana que está com o livro na mão, página 745 a 747, Jana, da última edição. É um assunto novo, de maio de 2017, por isso quem está com a edição anterior tem que atualizar, porque houve mudança de entendimento, tá bom? Beleza,